iniciando. Então, os gráficos, essa forma de representação de rede, ela é antiga, né? Ela não começou hoje. Começou com a informática. Ela ganhou mais força. Ela ficou meio esquecida por um tempo, que alguém viu isso vem lá do século XVIII, né? Mas quando ela surgiu até o advento da informática, ninguém viu grande utilidade para isso. E isso começa, então, com o famoso problema das 7 pontes de Königsberg, né? Na época Alemanha, hoje Kaliningrado, na Rússia. Esses 7 problemas, né? Esse problema das 7 pontes, que consistia no quê, né? A cidade havia 7 pontes, né? Tinha uma ilha, e a diversão da galera, na época que não existia TikTok, era passear pelas pontes e ver se eles conseguiam atravessar as pontes sem repetir, né? Vocês conseguiam fazer esse trajeto sem repetir nenhuma delas. Aí, como essa era né, era o que atormentava a comunidade na época, eles chamaram, né, alguém para resolver esse problema. Bom, chamaram alguém que se tornou uma pessoa bem importante e resolveu escrever coisas em todas as áreas da matemática, né? Euler. E o Euler, né, do famoso número de Euler, lá do cálculo, número E, né? Então ele resolveu esse problema, né? Ele mostrou que isso era impossível, né? E como é que para ele mostrar que isso era impossível, ele desenvolveu toda uma teoria, né? Na verdade, ele uma teoria, pode ser, teoria dos grafos, né? Ou seja, uma teoria é algo que por si só se mantém de pé, né? E quando é algo que por si só se mantém de pé, isso quer dizer que é provado, testado, né? Ou seja, é algo que é robusto. Então, porque às vezes me irrita quando alguém diz, isso é uma teoria da conspiração. Não. Teoria é algo que já está sacramentado, pronto e acabado. O resto é especulação. Né? Então, muita gente usa essa palavra de forma muito equivocada. Então, dá para dizer que é uma teoria, porque o Euler foi lá e criou um ramo que era os grafos, apresentou as suas premissas, as hipóteses, e dessas hipóteses ele, né, formulou os seus teoremas e provou as suas teses. Formou uma teoria. Né? Ou seja, ele tinha as premissas, tinha as hipóteses, né, e provou as teses dele. Né? Então, a teoria está pronta. Né? Ou seja, algo pronto e acabado. E ele provou, né? Ele desenvolveu todo esse ramo, e com esse ramo ele provou que não dava para passar por cima dessas 7 pontes de forma sem repetir elas. Então, na época, ele conseguiu sossegar né, a cidade, né, a cidade alemã. Bom, então Euler desenvolveu esse ramo, né, da matemática, que são os grafos. Eu estudei grafos e até eu tenho, para montar as aulas, eu tinha as minhas anotações, uma disciplina que eu fiz há muito tempo atrás, chamada Matemática Discreta. A última área dela era sobre isso. E, enfim. Então, um grafo, né, como a gente está vendo aqui, né, ele é composto por um conjunto de nós, por exemplo. Quais são os nós ou vértices, né? 1, o 2, o 3 e o 4. Ou seja, o conjunto de nós.
Né? Então, ali os nós. Era nó 3, não nó 5, tá? Beleza. Mas o que liga os nós? Né? O que liga, o que conecta os nós são os arcos. Né? O arco A, B e o C. Mas está vendo aqui, né? Então, e aí, assim, quando eu falo no arco A, o arco A pode ser 1 e 2 ou 2 e 1. Né? Ou seja, eu não estou dando uma orientação para esse arco ainda. Né? Ou seja, é de 1 para 2 ou 2 para 1. É um arco, é a estrada que liga 1 para 2. Né? Ou seja, a cidade A com a cidade B está ligada pela estrada A. Né? A mesma coisa o arco B. O arco B é a ligação, né, entre 1 e 4 ou 4 e 1. Ou seja, a cidade 1 e a cidade 4, a ligação é a estrada B. O mesmo vale para o C, que é o arco, e o D, que é o quarto arco, certo? Desse grafo aqui. Então, eu vou definir um grafo a partir dessas duas coordenadas, os nós e os seus arcos. Então, o G, né, é como eu vou chamar o grafo. Então, chamei esse grafo de grafo G. Esse grafo G ele é definido por, né, ele precisa de duas coisas para definir ele. Conjunto N, que é o conjunto de nós, 1, 2, 3, 4, e o conjunto de arcos, A, B, C e D. Tá? E aí, em algum momento, eu vou precisar saber o número de nós do grafo. E a gente vai representar o número de nós desse grafo pela letra N. Tá? Então, eu vou representar pela letra N. É o número de nós do grafo. Eu posso representar como N entre barras. A mesma coisa, a letra M é o número de arcos. Né? Não vou entrar em alguns detalhes, alguns teoremas que tem na teoria, né? Eu tenho aqui várias anotações, e uma delas é a demonstração de por que não dá para fazer 7 pontes, né? Mas aquela demonstração ela é bem chata. Vou ver se eu acho um vídeo. Eu acho que eu achei um vídeo na internet que explica aquilo ali mais, né, detalhado. Claro que quando eu fiz essa demonstração, eu tive, acho que uns 2 teoremas. Ou seja, o Gauss precisou enunciar e provar os 2 teoremas para poder chegar lá. E aí isso vai ficar muito maçante, né? Então, vai ficar muito teórico. Então, eu acho alguém que tenha feito, depois disponibilizo ali para vocês. Para quem quiser, claro, né? Tá. Então, quando a gente olha para o grafo, a gente vai pensar no grafo como uma rede. Na verdade, a gente vai usar ele para representar a rede, simular e achar um caminho dentro de uma rede. Então, a gente vai olhar o grafo, né, como sendo uma rede. Ou seja, aqui a gente não vai distinguir, não vou distinguir. Ah, isso é uma rede, isso é um gráfico. As duas coisas são a mesma, certo? Uma rede. Você pode olhar para o gráfico e dizer, isso aqui é uma rede. Não tem problema. E no final das contas, né, o Zuckerberg lá, sentadinho na sua sala, com suas milhões de telas, ele vai lá, pega a, né, o ID de alguém lá do senhor Celso Silva, professor lá do Rio Grande do Sul, e ele vai ver suas conexões, vai fazer seu grafo, né? Vai pegar o meu gráfico. Pensa que cada um de nós tem um grafo
para o Zuckerberg. E esse grafo do Zuckerberg diz muitas coisas a nosso respeito, né? Então, a partir desse gráfico que diz muitas coisas a nosso respeito, ele vende, né? Ele vende, ele, né? Ele vai inserir propaganda, ele vai mandar conteúdo, vai alimentar nosso gráfico, porque o nosso gráfico ele quer alguma coisa, né? Todo mundo já deve ter feito, entrado, sei lá, no YouTube da vida, ter pesquisado alguma coisa, né? Sei lá, olhei aqui para minha garrafinha aqui, sei lá, a bendita garrafinha Stanley. Nossa, apareceu depois só um monte de coisa, né? Ou seja, é o nosso grafo tá pedindo, toda hora sendo modificado e o algoritmo deles botando mais coisa na nossa rede. Beleza. Então, uh, então agora entre essas várias definiçõezinhas que nós temos, nós vamos ter como trabalhar com multigrafo, né? Esse multigrafo, né, são grafos nos quais são permitidos, né, dois ou mais arcos associados ao mesmo par de nós. Ou seja, eu posso agora ter uma situação como essa, né, entre 1 e 3, dois arcos. Pode ser o arco de ida e o arco de volta? Pode ser. Né? O que mais? Né? Ali, né? Dois arcos associados ao mesmo par de nós. Uh, arcos associados a um único nó, o famoso laço, né? Por exemplo, nosso famoso laço. Isso pode acontecer. Então, o multigrafo, ele é exatamente isso, né? Aquilo que eu posso ter, né? No que a gente entende como multigrafo, né? Um caminho de ida e um caminho de volta e um laço. Bom, para aquilo que a gente vai lidar, né, a gente vai precisar entender o que são as adjacências, né? As adjacências estão ligadas às incidências, né? Daqui a pouco a gente vai falar, a gente vai caminhar para escrever o grafo a partir de uma matriz. Sim, nós vamos apresentar gráficos a partir de matrizes. Então, para isso, a gente vai precisar né, entender o que é adjacência. E depois, né, quando a gente for orientar. Enfim, então, dois grafos, dois arcos incidentes no mesmo nó são chamados de adjacentes. Vou especificar isso. Né? Então, vamos ver aqui. Ó. Dois arcos incidentes no mesmo nó são chamados de adjacentes. Então, por exemplo, os arcos A e D são adjacentes ao nó 2. Né? É o que a gente vê ali. O arco A e D, né? Eles são adjacentes ao nó 2. Da mesma maneira, a gente vê o B e o D são adjacentes ao nó 4. Assim como o arco D e C, ali entrou aquele A de gaiato. Não, é o B e o C. Né? O arco B e o C. Vou pegar aqui, corrigir. Né? O arco B e C são adjacentes ao nó 1. Né? Então, essa adjacência dos arcos ao nó não fica. Só uma Agora, dúvida, mas o arco 1 não. O A também não liga 1? sim, também, né? Também. Faz sentido. Foi uma coisa.
Aí seria os 3. Faz sentido. Faz bem sentido, né? É o professor que estava comendo mosca aqui. É isso aí mesmo. O arco A, o arco B e o arco C. Isso aí mesmo. Então tá aqui. Vamos desenhar. Opa. Aqui. Desenhar. Né? Aí. A, B e C. Todos são adjacentes. Bem colocado, Marcelo. Obrigado. Então tá. Beleza. Caneta, então. Tá. Então agora, dois nós incidentes num mesmo arco também são adjacentes. Por exemplo, os nós 1 e 2 são adjacentes, né? O 2 e o 4 também são adjacentes. O 1 e o 4 também. E o 1 e o 3 também, né? Então, eu também tenho essa adjacência dos nós a partir dos arcos. Bom, então para representar, né, fazer essa representação do grafo, a gente vai trabalhar com a matriz, com duas matrizes. A primeira matriz a gente vai chamar de adjacência, né? Que é uma matriz cujos elementos da matriz, os AIJs, né? Lembrando lá da geometria analítica, álgebra linear, que a gente definiu dessa maneira. Quem não fez ainda semestre que vem, creio eu, terá oportunidade, em que, né, o N, esse Nzinho aqui, né, é o total de nós que o grafo tem, e o I e o J é o endereçamento, né? Ou seja, esse I e J, ele é o par, na verdade, aqui é o arco, né? Se o arco pertence ao conjunto de arcos. Por exemplo, né? Vamos ver aqui. Olhando para esse gráfico, eu tenho esses nós. 1, 2, 3 e 4. 4 nós. Tá aqui. Quais são os arcos? 1, 2, 3, 4. O A, B, C e o D. Né? Então, como é que eu vou montar essa matriz? Bom, se eu tenho 4 nós, eu tenho uma matriz 4 por 4. Né? Ou seja, daqui eu tiro o fato de eu ter uma matriz de 4 linhas, 4 colunas. Né? E, né, lembrando, né, aqui eu tenho então, a gente sempre denota, né, o I como sendo a linha e o J como o endereço da coluna. Então, a partir dali, a gente criou a matriz, montou ela. Tá. E como é que eu vou discernir o que é 0 e o que é 1? Bom, vamos lá. Olhando para a definição, por exemplo, o A12, o A21 é igual a 1. Por quê? Porque o A12 e o A21, ele está se referindo ao arco A, né? Ou seja, a ligação entre 1 e 2. Né? 1 e 2 estão ligados, ou indo ou voltando. Né? O 2 e o 4, ou 4 e 2, né? Ou seja, os nós 2 e 4 estão ligados pelo pelo arco D. Né? Ou seja, então, o arco A, o arco D. O 4 e o 1 também estão ligados, ou indo ou voltando. Ou seja, esse aqui é o arco D. E, por fim, o 1 e o 3, e o 3 e 1, né? Ou seja, o arco C. O arco C também está ligado. O arco C liga 1 e 3, ou indo ou voltando. Então, dessa maneira, essa matriz de adjacências, a gente vai trocar, né, o A12, o A21
o A2, 4, 4, 2, o A4, 1, 1, 4, 1, 3, 3, 1, por 1. Né? Então, no lugar. Né? Nesses endereços que a gente detalhou aqui do lado, né? Detalhou aqui, a gente vai colocar na matriz 1, tá? Porque ela está indicando que esses nós estão conectados, né? Ou seja, quando eu olho para esse número 1 aqui, eu sei que eu estou na posição 1, 3. Está dizendo para mim que o nó 1 está ligado ao nó 3, da mesma maneira como está aqui, né? 3, 1, de 3 para 1. Né? Dá essa simetria, ou seja, essa matriz, a gente diz que ela é uma matriz simétrica. E o que está... Se eu fizer uma diagonal aqui, eu consigo rebater. Né? Então, e aí os outros? E os outros elementos dessa matriz, como é que vão ficar? Bom, os outros elementos dessa matriz não satisfaz essa condição aqui, né? Porque quando a condição ela é satisfeita, o A e J recebe 1. Quando ela não é satisfeita, ela recebe 0. Então, os demais, né, endereços da matriz são 0. Certo? Bom, então, temos aqui a matriz de adjacência. E a orientação? Tem como fazer uma orientação? Claro, com certeza. Né? É algo bem importante. Um grafo NE, né? Ou seja, um conjunto de nós e um conjunto de aro, no qual as arestas são pares ordenados, I, J. Né? Ou seja, agora eu tenho um ordenamento. Quando eu entrei com a palavrinha par ordenado, eu estou dando um ordenamento. Até então eu não tinha ordenamento. Quando eu dizia que a aresta era A, eu não estava definindo que estava indo de 1 para 2, do 2 para 1. Agora eu vou estar definindo ordenamento. Então eu estou indo de I para J. Né? Então, quando eu montei a matriz aqui, eu não tinha esse ordenamento. Eu não sabia. Então, quando eu não tenho ordenamento, todo mundo coloca nos dois pontos. Ou seja, eu só estou ligando. Estou fazendo uma ligação. Estou dizendo assim, e a BR-290 liga Porto Alegre a Osório. Eu não estou dizendo qual é o sentido que eu estou olhando. Só sei que existe essa ligação. Agora não. Estou saindo de Porto Alegre e estou indo para Osório. Então, por exemplo, nesse grafo aqui, eu tenho 4 nós. Né? 1, 2, 3, 4. E eu tenho os arcos. E agora os arcos são representados especificamente por pares ordenados. Então, o arco A, ele sai do 1 para o 2. O arco B, né? Do 1 para o 3. O arco C, do 2 para o 3. E o arco D, do 2 para o 4. Ou seja, orientando. Posso fazer um caminho. Né? Eu vou ter um caminho, por exemplo, para chegar no 4. Né? Vou ter um caminho, vou ter 2 caminhos para chegar no 3, por exemplo. Bem, então, aquilo que eu dizia, né? O arco A, o arco B, o arco C e o arco D. Tá. Como é que eu vou Como é que eu vou representar, né? Agora um grafo orientado, né? Ou seja, onde eu sei os caminhos. Bom, né? Eu vou ter então o que eu chamo de matriz de incidência. Aqui antes eu tinha feito os slides usando a mesma letra A. Não, vou chamar a matriz de incidência de I. I é a matriz de incidência, A a matriz adjacente. E os elementos da matriz I de incidência, ela pega a seguinte regra de formação. Que o I vai para o J
e 0 caso contrário. Por exemplo, pegar esse gráfico. Então, tá aqui as nossas, os nossos arcos, né? Então, novamente, eu tenho um grafo de 4 nós. Então, eu tenho uma matriz 4x4. Eu vou agora começar a determinar os valores, né, da matriz. Então, pegando a regra, é 1 se eu estou indo de I para J. Por exemplo, o A12 é 1. Muito claro, né? Eu estou indo de 1 para 2. O A31 também é 1. Por quê? Eu estou indo de 1 para 3. O A23 também é 1. E o A24 também é 1. Desta forma, né, eu vou lá e coloco na matriz quem é 1. Né? Então, coloquei ali na matriz os elementos que são 1. Os demais elementos não satisfazem essa regra aqui. Se ele não satisfaz essa regra, cai aonde? Cai no 0. Né? Então, esses daqui, os que estão marcadinhos, são 1, os demais são 0. Ou seja, se eu pegar o que essa matriz me informa, por exemplo, eu olho essa posição aqui. Essa posição ali é a linha 4, coluna 2. Eu não tenho uma ligação entre 4 e 2. Eu não consigo sair de 4 e ir para 2. Eu não consigo voltar. Eu só posso ir de 2 para 4. Né? Então, a matriz, ela carrega essa informação. E é importante a matriz carregar essa informação, claro, porque você não vai dar para um computador um desenho. Né? Agora dá, né? Agora dá. Né? Você pode fazer um desenho aqui, gerar uma foto e o computador lê. Né? Mas mesmo assim, como é que será que um computador reconhece uma face? Né? Então, ele vai criar pontos, vai fazer um grafo. E se ele vai fazer um grafo, o que ele vai fazer? Uma matriz. Né? Então, ele vai pegar aquele grafo e vai gerar uma matriz. E aí, a partir dessa matriz, ele vai fazer tudo que ele tem que fazer. Né? Bom, mas nem só de 1 e 0 se vive a humanidade, né? Mais que a gente possa dizer que tudo depende do 1 e do 0 por enquanto, né? Os nossos computadores trabalham só com 1 e 0, né? Existem aí as histórias dos computadores quânticos que podem quebrar esse paradigma. Vamos ver. Mas, por enquanto, é só 1 e 0. Bom, eu posso ter um grafo onde os arcos eles vão ter valores. Tá? E isso, né, é interessante. Por exemplo, esse gráfico que a gente tem aqui. Esse gráfico ele traz informações sobre distância. Tá? A distância entre essas cidades. Bom, então eu posso ter esse tipo de gráfico. Né? Posso não, vou ter. Então, por exemplo, como é que eu vou ter uma matriz de adjacência para esse gráfico? Como é que ficaria uma matriz de adjacência para esse gráfico? Bom, né? Se eu for ligar pura e simplesmente, né? Ou seja, eu quero saber se existe uma estrada entre Rio e Belo Horizonte, que realmente existe, a BR-040, né? Então, eu só quero saber essa informação. Existe uma essa estrada entre Rio e Belo Horizonte? Existe. Existe a estrada entre o Rio e São Paulo? Existe, a BR-116. Existe entre Belo Horizonte e Vitória? Acho que existe. Com certeza deve existir. Pelo menos uma linha de trem existe. A Rio Vitória existe? Existe, a BR-101. Né? Dá para fazer essa. Né? Então, quando eu estou olhando a matriz de adjacência, eu só estou querendo ver essa relação. Então, vamos ver o seguinte: vou chamar
Vamos chamar Belo Horizonte de 1. O Rio de vértice 2. São Paulo, eu vou chamar de vértice 3. E Vitória, Espírito Santo, de vértice 4. Então, aqui eu tenho quatro cidades, né? Então, a minha matriz de adjacências, ela vai ter 16 posições. Eu numerei para ficar mais fácil a gente localizar as posições na matriz, né? Então, vamos ver o seguinte. Vamos pegar uma outra cor. Então, por exemplo, bom, a gente já sabe que não tem nenhum laço, ou seja, Rio para Rio, São Paulo para Belo Horizonte para Belo Horizonte, o 2 é Rio para Rio, o 3 São Paulo para São Paulo, Vitória para Vitória. Não tem. Agora, então aqui, a linha 1 é Belo Horizonte. Então, agora, linha 1, Belo Horizonte, coluna 1, Belo Horizonte. Então, na linha 1, Belo Horizonte. Tem ligação entre Belo Horizonte e o Rio de Janeiro? Tem. Tá? Tem ligação entre Belo Horizonte e São Paulo? Tem. Tem ligação entre Belo Horizonte e Vitória? Tem. Então tá aí. Tá? Então essa aqui é o início da nossa matriz de adjacência. Tá? Beleza. Agora, a linha 2. Agora eu vou pegar o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ele se liga com Belo Horizonte? Se liga. Rio de Janeiro com Rio, não. Rio de Janeiro se liga com São Paulo? Sim. E o Rio de Janeiro se liga com Vitória? Sim. Agora, o 3, São Paulo. São Paulo se liga com Belo Horizonte? Aqui não. Né? Na realidade, sim. Aqui não. São Paulo se liga com o 2, que é o Rio de Janeiro? Se liga, né? Com ele mesmo, não. E São Paulo se liga com Vitória? Não. Agora, por Professor, fim. tá me ouvindo? Eu tô na rua agora, eu tô ouvindo pelo celular, mas só me tira uma dúvida, senhor. Por que que São Paulo ali, eu não entendi essa parte. Por que São Paulo não se liga com Belo Horizonte, mas lá em cima Belo Horizonte se liga com São Paulo? Vamos ver o seguinte. Ah, porque. Por quê? Por quê? Porque o professor comeu mosca aqui. Não vai se ligar. É A que eu acho que ligação é na hora. isso? Não, não existe. Não existe, porque eu acho que na hora. Agora, eu acho que na hora eu devo ter confundido com o Rio de Janeiro. Eu devo ter dito, Rio de Janeiro. Não. Primeira linha é Belo Horizonte. Belo Horizonte se liga apenas com Rio e Vitória. Não se Tá. liga com Agora Belo eu acho que eu entendi. Horizonte e São Paulo. O Tá. Rio de Janeiro se liga com todas. Com todas. Liga com Belo Horizonte, São Paulo e Vitória. São Paulo só se liga com o Rio. E Vitória se liga apenas a Belo Horizonte e ao Rio de Janeiro. E não se liga com São Paulo. É isso, né? Então tá aqui. Então essa é a nossa matriz de adjacência. A ligação de cada uma delas. Né? Então se eu olhar, pegar uma informação aqui, por exemplo, se eu pegar essa informação aqui, né? Eu peguei a linha 2, coluna 4. Linha 2. 2 é Rio de Janeiro. 4, Vitória. Rio Vitória. Ele estou dizendo que é 1. Então, se Rio Vitória é 1, existe ligação. Existe. Nesse caso aqui, eu não vou colocar o 1, né? Eu vou colocar
os valores da distância, que agora interessa exatamente a distância. Então, vamos lá. A distância entre Belo Horizonte e o Rio de Janeiro é 380. A distância entre Belo Horizonte e Vitória é 300. A distância entre o Rio de Janeiro e Belo Horizonte, 380. Entre o Rio de Janeiro e São Paulo, 400. Entre o Rio de Janeiro e Vitória, 600. Ok. Agora eu vou... Na verdade, como eu tenho uma matriz de adjacência, eu tenho uma simetria, né? Então, já pode ver que aqui esse rebateu. Da mesma maneira que esse daqui vai vir para cá. Ou seja, aqui eu tenho Belo Horizonte e Vitória. Vitória e Belo Horizonte. Esse 400 vem para cá. O que eu tenho aqui? São Paulo, Rio. São Paulo, Rio é 400. E por fim eu tenho 600. Né? 600 é o quê? É Belo Horizonte e Vitória. Né? Então aqui, Vitória e Belo Horizonte. Opa! É o 4. Isso. Não, Vitória é 2. Vitória é Rio, né? Não é Vitória e Belo Horizonte. Vitória é Rio. Né? Certo? Então, daqui a matriz de adjacência. Agora, a incidência. Bom, para a gente ter uma matriz de incidência, está faltando o quê? Uma orientação. Dei orientação. Como é que eu vou fazer essa orientação? Bom, vamos botar dessa maneira. Aqui, aqui, aqui. Então, criamos essa regra. Criei essa regra agora. Né? Então, para ter a incidência, eu preciso ter uma orientação. Com essa orientação aqui, bom, a gente pode agora pensar numa matriz de incidência. Então, eu sei que de Belo Horizonte eu só vou conectar com o Rio. Tá? 380. Certo, certo. O Rio só vai se conectar com Vitória, ou seja, sair do Rio para Vitória. Né? Então, Rio, Vitória. Na São Paulo só vai para o Rio, então ele só vai para lá, então é 3, 0, 400. E Vitória só vai para Belo Horizonte. Então, e aqui então eu tenho as direções. Então, quando eu olho para essa matriz, eu sei a seguinte informação: Vitória para PH, isso dá 300 quilômetros. Então, esse pontinho da matriz, ele traz toda essa informação, certo? Bom, então aí, para finalizar essa parte dos grafos, então a gente tem o que a gente vai, né, a gente chama de subgrafo, um pedaço do gráfico. Né? Ele vai ter, né, ou seja, os nós, o conjunto de nós é um subconjunto, né, dos nós, e o conjunto de arcos é um subconjunto dos arcos. Ou seja, vou falar e tirar um pedaço
do gráfico, né? Como a gente vê aqui no exemplo. Bom, então, para falar de... A gente precisa do subgráfico para definir o que é um caminho, né? Um caminho de um I0 até um IK é uma sequência, uma sequência de arcos ordenados, né? Então, essa sequência de arcos, né, ela pode formar um subgráfico, né? Então, o caminho possível. Então, primeiro eu tenho um grafo ordenado, né? Que vai de 1 para 2, que vai de 1 para 4, né? Que vai de 2 para 3, que vai de 4 para 3, né? Então, tá aqui. Isso. Aqui tem um detalhe, tem um probleminha aqui, né? Nessa minha definição aqui, não, eu botaria um grafo normal, tá? Não vou botar orientado, né? Porque daí ele não vai ter esse ramo aqui, né? Isso aqui o professor fez na última hora, sem o famoso penso, sabe? Daí tem orientação. Então tá. Então aqui eu tenho um grafo, esse que está aqui, onde eu tenho, vou chamar de arco A, arco B, C, D e E. Então eu tenho um conjunto de arcos A, B, C, D e E. Então tá aqui. Então tá aqui o meu grafo orientado. Aí eu vou criar um caminho entre o nó 1 e o nó 3. Como é que eu posso fazer esse caminho entre 1 e 3? Bom, eu posso ir de 1 para 2, né? Ou seja, o A, nesse sentido, de 1 para 2. Depois eu vou de 2 para 4, no arco B, para cima, né? E depois do 4 para o 3, né? Para a esquerda. Aqui, né? É uma forma, é um caminho. Tá? Pode ter outro caminho? Pode. Mas eu fiz uma orientação, fiz um caminho. Então, a ideia do caminho ela é importante para a gente definir o que é um ciclo. Então, a gente tem um subgráfico, agora a gente foi para o caminho, agora a gente vai definir um ciclo. Tudo isso vai chegar em um ponto. Então, um ciclo. Um ciclo é um caminho fechado, né? É um circuito. Tem aqui um caminho fechado, né? Então, aqui eu tenho um ciclo com os nós 1, 2 e 4, e os arcos aqui indicados, né? Os arcos de 1 para 2, 2 para 4 e 4 para 1, né? Eu também tenho um outro ciclo que eu posso ter, é o ciclo, né? Ciclo B. Esse ciclo, ele é um caminho fechado entre 1, 3 e 4, né? E aí eu vou ter os arcos de 1 para 3, 3 para 4, 4 para 1, né? Então, o que a gente viu? O caminhos são subgráficos, né? Os ciclos são caminhos, porém fechados. E essas informações, essas definições pequenininhas, elas servem para a gente definir o que é árvore. Árvore, né? É um grafo sem ciclo, né? Então, para saber o que é uma árvore, eu preciso entender o que é um ciclo. Eu não posso identificar um ciclo dentro de uma árvore. E
A árvore ela é importante porque a gente vai, a partir de uma árvore, eu posso gerar um gráfico. E aí eu tenho o que a gente chama de árvore geradora do grafo, ou seja, árvore geradora do gráfico. Semana que vem, a gente vai ir para, então, a pesquisa operacional e vai buscar a árvore geradora mínima. Né? Entre a palavra máxima e mínima entra a pesquisa operacional. Então, uma árvore geradora do grafo G, né, é um subgrafo, ou seja, um pedaço do grafo, que é uma árvore. Ou seja, é um subgrafo que é uma árvore, ou seja, é um subgrafo tem ciclo. Então, quando ele diz que é uma árvore, estou dizendo, é um subgrafo sem ciclo, certo? E o que mais? Inclui todos os nós. Então, uma árvore geradora, né? Está lidando com uma árvore geradora, é um subgrafo, tem ciclo, e inclui todos os nós do grafo. Então, por exemplo, está aqui um grafo. O que pode ser? Quantas árvores geradoras eu tenho aqui? Tem 4. Eu tenho 3 exemplos de árvore geradora. Né? 3 exemplos. Eu tenho esse exemplo 1. Eu tenho esse exemplo 2. Eu tenho esse exemplo 3. Né? Eu tenho esses 3 exemplos. Todos eles são subgráficos. Né? Eu não tenho todos os arcos, mas eu tenho. Eu tenho. Eles não têm ciclos, ou seja, eles são orientados de tal maneira que eu não consigo formar um circuito. Né? E por mais esse daqui, né, por mais que ele possa aparecer, né, ele não consegue formar um circuito. Né? Até olhando assim, não, ele vai formar, não, ele não forma. Ele não consegue formar um circuito. Eu não consigo ir do 3 para o 2. Né? E daí, mesmo que eu conseguisse ir do 3 para o 2, eu não consigo ir depois para o 4. Enfim, eu não consigo fechar. Né? Então, aqui então eu tenho então, os exemplos. Então, aqui, para finalizar, né, a aula de hoje, né, então aqui eu tenho, né, aqui ele pede para criar 3 árvores geradoras, de modo que, de alguma forma, seja possível, de qualquer nó, atingir os 6. Né? Então, como é que eu vou fazer uma árvore geradora? E aí ele pede para criar a matriz de incidência. Então, tá, então eu vou fazer o seguinte. Né? Vou fazer. Cadê esse aqui? Deixa eu ver uma coisa. Então, se eu for aqui, eu vou ter do 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 5 e o 6. Tá? Então, aqui eu botei os nós. Tá? Então, agora eu vou fazer os arcos e vou orientar eles, né? Então, de maneira que de qualquer nó eu consiga chegar no 6. Então, vou do 1 pro 2, do 2 pro 3, do 3 pro 4, do 4 pro 5, do 5 pro 6. É uma árvore geradora? É. Por quê? Primeiro, não consegui formar um ciclo. Segundo, consigo atingir todos os nós. Então, não forma ciclo, não forma ciclo e atinge todos os nós. Ok. Então,
Ah, isso aqui, a letra fica deformada por causa do PowerPoint, da apresentação do PowerPoint. Isso aconteceu ontem. Tá? Atinge todos os nós. Tá. Então, ele, por fim, ele pede a matriz de adjacência, na matriz de incidência. Né? Então, tem a matriz de incidência. Bom, essa aqui vai ser uma matriz grande, né? Então, o 1, eu vou para o 2, não vou para o 3, não vou para o 4, não vou para o 5, não vou para o 6. O 2 vai para o 3. Tá? O 2 vai para o 3. O 3 vai para o 4. O 4 vai para o 5. O 5 vai para o 6. E o 6 não vai para lugar nenhum. Né? Nossa, tá difícil aqui. Mas enfim, mas deu para ter uma ideia, né? Como é que ela fica. Então, eu tenho né, a minha coluna de 1, só para ressaltar aqui, para não ficar. A minha caneta que tá. A mesa tá rebelde. Então, 1, 1, 1, né? E a última linha é uma linha de zeros, né? Vamos escrever melhor aqui. Minha última linha é uma linha de zeros. Tá bonito. Lembrando que depois eu vou salvar esse PowerPoint e vou mandar eles para deixar disponível para vocês lá no Moodle. Tá? Tá? Beleza. Você escreve. Não. É. Tá. Não vou fazer isso agora, que já está chegando no final. Certo? Mas eu acho que deve passar a ideia. Né? É isso.